O pastor tenha sempre uma ação exemplar que convença, de São Gregório Magno, Papa. O pastor tenha sempre uma ação exemplar que arraste, assim, com o seu modo de viver, indicará aos seus fiéis o caminho da vida, e o seu rebanho, dócil à sua voz e ao seu modo de agir, progredirá atraído mais pelos seus exemplos do que pelas suas palavras. O seu cargo exige dele que proclame o ideal e não menos exige que demonstre com ações esse ideal. O coração dos ouvintes é mais facilmente penetrado pelas palavras que encontram confirmação na vida daquele que anuncia, o qual, dizendo, ordena, mas demonstrando com o exemplo, ajuda a concretizar. Por isso se diz, por meio do profeta: sobe a um monte elevado, tu que anuncias boas novas a Sião. Quer dizer, quem se empenha na pregação dos bens celestes, abandonando as obras terrenas, deve manifestar que se mantém firme acima delas, e tanto mais facilmente atrairá os fiéis aos bens melhores, quanto mais proclamará as realidades celestes com o exemplo de sua vida. Eis porque uma lei divina prescreve que, para o sacrifício, o sacerdote receba a espada do cordeiro, a espádua direita, colocada à parte, e isso indica que a sua conduta deve ser não somente útil, mas também extraordinária. Não se limite a cumprir ações honestas entre os maus, mas supere, pela excelência da sua conduta, as pessoas de bem que lhe são submissas, sendo ele superior a elas pela dignidade da sua posição. Ademais, ao sacerdote era oferecido como alimento, além da espádua, também a parte tenra do peito, para que ele aprendesse a imolar em si mesmo ao seu Criador esta parte do sacrifício que lhe era prescrito consumir. Não se limite, portanto, a formar no seu coração a ideia do que é bom, mas como que oferecendo os ombros da sua conduta, encoraje aqueles que o observam a alcançar os bens supremos. Não aspire a sucesso algum da vida presente, nem tema adversidade alguma. Menospreze as adulações deste mundo, considerando que no íntimo causa temor, e ao mesmo tempo não despreze o temor, seguindo a atração dos encantos interiores. A palavra divina ordena também que os ombros do sacerdote sejam envolvidos pelo véu humeral, de modo que ele seja sempre protegido entre os sucessos e as adversidades pela armadura das virtudes. Assim, conforme a palavra de Paulo, avançando com as armas da justiça à direita e à esquerda. Oriente todo esforço somente em direção do que lhe está diante, sem se deixar desviar ao convite da menor sedução. No sucesso, de fazê-lo buscar o prazer, a severidade das dificuldades não o desencorajem. Que paixão alguma atenue o vigor do seu espírito, e que assim ele possa mostrar toda a beleza do véu humeral que recobre os seus ombros. É também justamente prescrito que este véu humeral seja de ouro, jacinto, púrpura, vermelho escarlate e de linho fino retorcido, para demonstrar qual variedade de virtudes deve resplandecer no sacerdote. Na veste do sacerdote resplandece, antes de tudo, o ouro, pois nele deve brilhar, primeiro de tudo, uma inteligente sabedoria. Ao ouro se acrescenta o jacinto, luminosa cor do céu, a fim de que tudo o que penetrar com a sua inteligência suscite nele o amor pelos bens celestes, e não o desejo de miseráveis elogios, porque se deixar envolver de modo incauto pelos elogios, ele perderá precisamente a compreensão do que é verdadeiro. Ao ouro e ao jacinto se mistura a púrpura, para indicar que, enquanto espera os bens supremos que ele prega,
o sacerdote reprimirá no seu coração as sugestões dos vícios e a elas se oporá com um verdadeiro poder real, mirando incessantemente ao ideal de uma íntima regeneração e conservando intacta, pelo modo de viver, a veste do reino dos céus. Sobre esta nobreza espiritual se diz por meio de Pedro: vós uma raça eleita, um sacerdócio régio. Esse nosso poder de submeter os vícios nos é confirmado pelas palavras de João, que diz: mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É considerando a dignidade desta potência que o salmista diz: vejo que honraste sobremaneira os teus amigos, ó Deus, muito se fortaleceu o seu principado. É que a alma dos santos, quando manifesta exteriormente sofrer o desprezo, se eleva com um príncipe às maiores alturas. Ao ouro, ao jacinto e à púrpura se acrescenta o vermelho escarlate, para indicar que, aos olhos do juiz interior, os frutos das virtudes devem adornar-se de caridade, e tudo quanto resplandece diante dos homens, na presença do juiz interior, deve ser inflamado pela chama do íntimo amor. A caridade, porque ama a Deus e ao próximo, resplandece como um tecido tingido 2 vezes. Por conseguinte, aquele que aspira a ver o seu Criador, mas negligencia o cuidado de seu próximo, ou que se ocupa em atender ao seu próximo, mas é paralisado no amor a Deus, por haver descuidado de um desses 2 preceitos, não sabe conservar as 2 tintas, o vermelho e o escarlate, sobre o véu humeral. Mas quando a alma é atenta aos preceitos da caridade, é evidente que a carne será mortificada pela abstinência. Por isso, acrescenta-se ao vermelho e ao escarlate o linho fino retorcido. De fato, da terra nasce um linho fino de resplandente candor. E o que significa esse linho, senão a castidade corporal, resplandecente de pura beleza? É um linho retorcido que é bordado sobre o magnífico véu humeral, porque a castidade alcança a perfeição de sua pura beleza quando a abstinência mortifica a carne. E quando, com as demais virtudes, progride também o mérito de uma carne mortificada, o candor do fino linho retorcido resplandece entre as cores do véu humeral.